Bom dia, sintam-se todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa estar com todos vocês na casa de Jesus para falar do Evangelho. Então, vamos começar fazendo a nossa oração para harmonizar mais ainda esse ambiente. Agradecendo demais ao Pai a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando e tentando interpretar um pouquinho mais as mensagens deixadas pelo Mestre Jesus. Que saibamos aproveitá-las, entendê-las e aos pouquinhos vivenciá-las. Que o nosso encontro de hoje seja harmonioso, produtivo, que haja paz para nós e para todos que estão ouvindo. Que assim seja, viva Jesus. Bom dia para todos aqueles que estão em casa também, e falando para vocês que o ambiente aqui é muito gostoso, quando puderem, venham pessoalmente. Hoje o nosso evangelho é o capítulo 11, que é um evangelho lindo, porque é amar o próximo como a si mesmo. E entre todos os capítulos que tem o maior mandamento, tem dai a César o que é de César, tem a lei de amor, e depois tem o egoísmo. E eu escolhi falar o egoísmo. Não que a gente precise, né? Mas assim, só por, né? E comentei com o Ricardo que é super difícil estudar tudo isso, porque a gente vai vendo como está enraizado em nós ainda o egoísmo. Nas coisas mais visíveis e na sutileza do dia a dia, como nós ainda somos egoístas. Então eu vou lendo tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos, eu vou lendo para a gente não cometer nenhuma falha na leitura, tá bom? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Vou deixar esse pedacinho, vou deixar o finalzinho da frase para depois. Então ele diz que é a chaga nossa e que está retardando o progresso moral. A gente sabe que precisamos evoluir moralmente e intelectualmente. Nos dias de hoje, intelectualmente, nós avançamos muito, né? Mas a moralidade ficou um pouquinho para trás. E essa moralidade é a que vai fazer com que a gente consiga evoluir, crescer e progredir. Durante esse evangelho, eu acho que durante todos os outros, tudo que a gente vai lendo, a gente vai associando com uma lei moral, que é a parte 3 do Livro dos Espíritos. O progresso é uma lei. Querendo ou não, nós vamos progredir. Não tem jeito de andarmos para trás e muito raramente nós vamos estacionar. Mas é sempre de novo, preciso fazermos movimento para que a gente progrida. Então, o que é o egoísmo? Olha, gente, na literatura, eu nem olhei na literatura geral, mas na literatura espírita, tantas informações sobre o egoísmo, tantas passagens, tantas mensagens, por ser uma coisa que carrega muitas outras juntas. Junto com o egoísmo, vem muitos outros sentimentos menores, muitas outras fragilidades nossas, muitos defeitos nossos ainda que precisam ser extirpados, né? Então, eu vou pegar alguma coisinha assim. O egoísmo é querer tudo que lhe faça em detrimento do próximo. As pessoas são um meio para a gente conseguir aquilo que nós queremos para nós. Eu não faço isso. Pensa bem, porque, de novo, fazendo, gente, foi muito tapa na cara o tempo todo. Porque será que a gente também não usa, às vezes, um pouquinho as pessoas, mesmo que a gente não perceba a coisa muito claramente? Mas eu não sou egoísta, né? Precisa ver, eu dou tudo para os meus filhos. É outro tipo de egoísmo familiar. Tudo para mim e para os meus filhos e para a minha família, né? Mas a nossa família é só aquele miolinho? A nossa família não é muito maior? Não somos todos irmãos?
Enquanto houver problemas na humanidade, nós temos problemas. Ou a gente consegue ficar tranquilo e sereno, sabendo que tem gente morando na rua, ou que tem países em guerra, ou que tem conflitos em famílias nossas, do nosso núcleo maior, dos nossos vizinhos, dos nossos conhecidos, ou que tem pessoas que não têm o que pôr na mesa para os seus filhos. Às vezes a gente faz uma análise só daquele mundinho pequenininho que a gente vive. A humanidade somos nós e estamos totalmente pertencentes a ela e precisamos trabalhar com essa mentalidade. Não dá para ficar ainda olhando para o nosso umbiguinho e esquecer todos os nossos irmãos que estão à nossa volta. É lógico que a gente vai começar pequeno, porque a gente não pode resolver as guerras que estão aí. O que a gente pode fazer para esses conflitos que são noticiados? Porque existem tantos outros que não são noticiados, né? O Congo, por exemplo, está numa guerra horrível, mas a gente não escuta na televisão, né? Acho que não dá ibope. Mas vamos lá, isso não é um problema agora. O que a gente faz com todos esses conflitos e essas guerras? A gente pode ir lá e resolver? Mas a gente pode colocar nas nossas orações? Todos os dias? Porque até nas nossas orações nós somos egoístas. A gente pede pra gente. Eu quero muito ficar um carro, eu quero muito mudar de emprego, eu quero muito ganhar mais, eu quero muito que a minha filha faça isso, eu quero muito que o meu marido faça aquilo. E acabou a oração. Primeiro pede para quem? Para esse miolinho. É importante pedir para esse miolinho? Claro, muito importante. Mas temos mais problemas, existem mais necessidades no mundo. A nossa vida é mais abrangente, não estamos sozinhos. Mais uma lei. A gente já percebeu a lei do progresso, mais uma lei de sociedade. Não se vive sozinho. Não conseguimos atingir a felicidade sozinhos. Depende da felicidade dos outros também. E é que nem uma pedrinha que joga no lago. Começa com a família que é pequenininha, a sua família maior, os seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus amigos, e vai. Se eu penso bem, eu espalho bem. Se eu penso mal, eu espalho mal. Se eu não penso, eu deixo que as coisas continuem do jeito que elas estão. E do jeito que elas estão não está bem, né? Tá bom do jeito que está? A gente não precisa tentar de alguma forma fazer com que tudo isso melhore? Depende de cada um de nós, melhorar a vibração do nosso ambiente de trabalho, melhorar a vibração da nossa casa e dos lugares que a gente frequenta. E a gente melhora isso com orações, não orações egoístas. Então, mais uma coisa que eu fiquei, né? A gente faz orações. E quando eu digo orações, são aquelas orações bem sinceras mesmo, de conseguir ver o outro e perceber, esse é um irmão meu, é um filho de Deus Pai, né? E eu desejo a ele tantas conquistas espirituais quanto eu desejo para mim. Mas que nós ainda estamos muito focados nos desejos materiais. Eu quero uma casa linda, de preferência melhor do que a do meu vizinho e da minha cunhada, porque ainda fazemos comparações. Às vezes a gente esquece o que a gente realmente quer, mas se compara com os outros. E essa comparação faz com que a gente não consiga parar de ter e ter mais. Precisa ser o melhor carro, o melhor emprego, precisa comentar com os outros que você é um diretor importante, que você tem um cargo, a sua posição social. A gente ainda está muito apegado a todos esses títulos, esses cargos e essas aparências, essas ilusões todas, esquecendo que aqui nós estamos só de passagem, a nossa morada não é aqui. E quando fizermos a passagem para a nossa morada real, vamos levar uma troca de roupa, que provavelmente nem vamos escolher, não é? Então, para que tanta correria, tanto apego, né? A gente fica nessa luta desenfreada para ter. E o processo não é esse. O processo é chegar a ser. Ser o quê? Ser um cristão verdadeiro, né? Ser um cristão
que realmente cumpre as leis divinas, que se preocupa uns com os outros. Ai, Anete, mas a lei fala amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo como ao próximo, né? Então a gente, como é muito espertinho, a gente vai pegando frases pequenininhas que nos favoreçam. Aí eu preciso me amar primeiro. E isso é verdade, porque se a gente não se ama, a gente não consegue amar os outros. Mas quando o nosso foco para nos amar está desequilibrado, está apontando para a direção errada, até o outro eu também não vou amar, não é verdade? Eu não estou me amando quando eu tenho uma casa melhor do que os outros, eu não estou me amando quando eu tenho um carro. Ah, mas tem problema ter casa boa? Nenhum problema. Enquanto matéria, nós temos que trabalhar na matéria. O que não pode é essa valorização desses cargos, desses títulos, né, dessas categorias, né? Eu sou mais, eu tenho mais. E o pior de tudo é que a gente faz isso com os nossos filhos. Eu vou ler um outro pedacinho aqui. O egoísmo estreita relações entre sociedade e família. No Livro dos Espíritos está escrito assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Um recrudescimento do egoísmo. Quando as famílias deixam de se preocupar verdadeiramente com a educação dos seus filhos e com o bem-estar da família, bem-estar espiritual, emocional, a gente está fazendo com que a sociedade fique mais egoísta. E uma coisa troca a outra. A sociedade me exige que eu realmente tenha conquistas, tenha estudado na melhor universidade, tenha conseguido o melhor cargo na melhor empresa, que eu bata todas as metas e ganhe prêmios por bater todas as metas. A sociedade me exige que eu more num lugar bem, porque só de falar o bairro que eu moro já dá um status, mesmo que eu esteja passando problemas horríveis dentro de casa. E assim por diante. Então isso é o que a sociedade nos faz. Então eu vejo isso na sociedade e tento reproduzir em casa. Mas será que não foi ao contrário? Que eu fiz isso na família e levou isso para a sociedade? Tem uma frase que fala: nossa, o mundo está um caos. Que mundo nós vamos deixar para as nossas crianças? E se a gente inverter a pergunta: que crianças nós vamos deixar para o mundo? Que trabalho estamos fazendo na educação das nossas crianças? Não importa quantos brinquedos você tem, vamos comprar mais e mais e mais, e modelo melhor. Vamos fazer a festa maior que pudermos, que apareça mais. Você é o melhor, você é fantástico, você é maravilhoso. Tudo isso é importante, a gente comemorar os aniversários, as crianças terem brinquedos, porque a brincadeira desenvolve, a gente incentivar nossos filhos muito bem, mas quando a gente coloca os nossos filhos quando a coisa mais importante, tudo é eles, tudo é eles, tudo é eles, quando a gente entra nesse desequilíbrio de, ao invés de educar amorosamente, a gente está transformando-os em tiranos, porque eles acham que tudo é para eles, que o mundo vive em função deles. E o que a gente faz, a gente está massageando tanto o ego deles, que eles vão se tornar pessoas egoístas. E isso vai virar para a sociedade, que vai virar para a família. Percebem tudo isso, como é? As crianças precisam de limites como nós precisamos. Então, a gente tem que educar com amorosidade dentro dos princípios cristãos. Colocamos as crianças na evangelização? Fazemos o evangelho no lar para unir toda a família? O evangelho no lar, além de estarmos estudando o evangelho, a mensagem que o mestre nos deixou, de estarmos refletindo, nós estamos educando os nossos filhos que existe tempo para Cristo, que existe tempo para Deus, que os nossos minutos não são jogados fora só com o celular, com as redes sociais, ou com o corre-corre da vida,
2 empregos, entra, sai correndo de casa. Meu filho... Não, meu filho não entra nisso, porque ele é muito bonzinho, ele fica só no quarto. Fazendo o quê? Conversando com quem? Mas, tá quieto, né? Tá quieto, tá bom, né? A gente precisa se preocupar, conversar mais, estar mais atento, mostrar para ele que a gente vive numa sociedade, que existem os primos, que existem famílias mais abastadas, menos abastadas, e que a gente vai estar sempre em oração e, na medida do possível, auxiliando-os, né? Auxiliando aquela pessoa que precisa mais. Não é só com cesta básica que a gente auxilia conversando, olhando, chamando pelo nome, né? Mostrando possibilidades de qualificação, de emprego, de voltar aos estudos. Isso é um trabalho que a gente faz para envolver as pessoas, para que aos poucos a desigualdade não seja tão grande. Existe aqui também no Evangelho um capítulo que vai falar das desigualdades e das riquezas. Vale bastante a pena a gente ler. Não tem problema nenhum termos dinheiro, sermos ricos ou numa situação confortável e estável. O que tem problema quando o dinheiro, quando as posições, elas viram a nossa meta. E a nossa meta não é essa, né? Nós não estamos aqui na Terra a passeio, por brincadeira, nós estamos aqui na Terra por um aprendizado, para crescimento, para nossa evolução, para chegarmos à perfeição possível, né? A gente precisa saber quais os caminhos que a gente vai escolher para que isso possa acontecer. A gente não pode ir pegando qualquer caminho, fazendo tudo que os outros fazem. Não, mas todo mundo está nessa correria, todo mundo precisa disso, todo mundo faz. Agora eu não vou citar nem Kardec, vou citar as mães, né? Mas você é todo mundo? Nós não somos todo mundo. Que mãe aqui que já não falou isso ou que escutou isso, né? Nós não somos todo mundo. Nós somos seres individuais, com a nossa evolução individual também. Mas que a gente conseguir isso, a gente precisa estar pensando nos outros. A nossa evolução ajuda na evolução do nosso irmão, que ajuda a evolução de mais um e que ajuda a evolução de mais um. O objetivo é que todos nós cresçamos, né? Não é o objetivo só de um crescer, é o objetivo de todos crescerem, de mãos dadas, um auxiliando o outro, um colaborando com o outro. Tem um desenho que passava na internet, faz tempo que eu não vejo, mas era assim, tinha um caldeirão, acho que todo mundo já viu, um caldeirão com sopa e várias pessoas em volta com colheres enormes. Então ninguém conseguia pegar essa colher enorme e trazer para a boca. E passar e ficavam com fome, e todo mundo fazendo esse exercício e não conseguia, porque o cabo da colher era muito grande. Até que um percebeu que se eu pegasse aqui, eu conseguia dar para o outro, e para o outro, e para o outro, né? Então, quando a gente começa a pensar no coletivo, as coisas no individual também ficam mais fáceis. Então, a gente precisa trabalhar isso. E daí, aqui que eu deixei o parágrafo para terminar, eu vou ler assim. Vou voltar a ler o comecinho. O Espiritismo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Daí continua. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Agora complicou bastante, né? Em outras traduções está escrito aos crentes. Somos crentes? Somos. Todo aquele que crê em Cristo é crente, né? É que a gente usa os termos e as palavras às vezes inadequadamente, né? Os crentes, né? Então usou a palavra inadequada e tratou os outros com desprezo. Somos todos crentes. Mas neste evangelho e num outro evangelho, de uma outra tradução diferente que eu tenho em casa, está escrito ao Espiritismo. Puxa vida, então tudo isso que está falando sobre Espiritismo, sobre se doar, sobre educar um pouco mais, está mais complicado. Sobrou para a gente? Por que sobrou para a gente, gente? Quanto mais você souber, mais vai ser cobrado. Porque a gente tem a cabeça um pouco mais ampla, que sabe que não vai acabar aqui. Eu não vou nascer e vou morrer com 80 anos mais ou menos, né? Mais, hoje em dia mais. Não é? A minha vidinha não é isso.
Isso é parte da minha história, que eu devo fazê-la da melhor forma possível para conquistar aquilo que eu estou almejando, que é a perfeição possível, a felicidade plena, o reino dos céus, como queira. A minha vida é muito maior que isso. Já passamos por muitas e muitas encarnações e vamos passar por muitas e muitas encarnações. Então eu acho que eu vou deixar para a próxima. Também não está certo. As oportunidades de estarmos aqui encarnados é tão maravilhosa que deveria ser o nosso primeiro agradecimento todos os dias nas nossas orações. É uma oportunidade belíssima, é uma alegria estar vivo novamente, poder ir trabalhando junto com os outros, aprendendo todos os dias, tentando evoluir todos os dias. Mas dá tanta confusão. Dá confusão porque somos todos imperfeitos e na mesma busca. Então, quando eu vejo um defeito nos outros, não é que ele tem mais defeitos do que eu. Talvez sejam defeitos diferentes. Nós não estamos todos iguais. Nem nascemos na mesma época como espíritos. Cada um nasceu num momento, passou por histórias diferentes, por experiências diferentes, e isso que nos formou para essa encarnação. E o que eu tenho que fazer nessa encarnação, já que é tão difícil encarnar, quantos espíritos estão na fila esperando para encarnar, para poder ter todos esses conflitos que a gente está reclamando. Esses conflitos e esses atritos que vão nos lapidar. Quando está uma marolinha, gente, ao invés da gente aproveitar e se fortalecer para enfrentar os desafios que vem pela frente, a gente acomoda. A gente vem aqui na casa de Jesus pelo amor ou pela dor. A proporção é bem desigual aí, né? Geralmente a gente vem porque a gente está num momento de desespero, num momento de muitas dificuldades, e a gente vem para tentar encontrar entendimento para essas coisas e para nos fortalecer. E está tudo ok, e a casa é um pronto-socorro, e está aqui para isso mesmo. E está com as portas abertas, escancaradas, na verdade, para receber todos e, na medida do possível, acolher e tentar amenizar o sofrimento de cada um. Mas, quando nós estamos numa fase mais serena dentro de casa, com menos conflitos, menos aborrecimentos, é um momento melhor para que a gente se fortaleça na fé, que a gente estude mais, entenda mais, trabalhe mais. Porque nesses momentos a gente vai adquirindo conhecimento e vai se integrando nos trabalhos ou da casa ou de quaisquer outros lugares. E quando vem o problema, a gente já tem as ferramentas na mão. A gente não entra tanto em desespero. Sofre? Claro que sofre. Sofre muito. Mas já temos as ferramentas na mão. Então, no momento de marola, a gente se fortalece, estuda um pouco mais, trabalha um pouco mais, porque o contrário de egoísmo é a caridade, o altruísmo. Para combater o egoísmo, eu preciso praticar o altruísmo. Quando a gente fala que o egoísmo é a chaga, é porque dele aparecem todos os outros vícios. Então aparece o ciúme, a vaidade, a avareza, as mágoas, aparecem mais vários outros defeitos ou dificuldades nossas. Então como é que a gente vai combatê-las todas? Vamos conseguir numa vida só? Por isso a maravilha da reencarnação. Vamos passar por todas as vidas e não dá para deixar para a próxima, gente. A gente tem que ir trabalhando hoje, né? E diminuindo cada uma dessas fragilidades. E é fácil fazer isso? Não, é muito difícil. É necessário ir buscar a raiz de tudo isso. Como que eu busco a raiz das nossas dificuldades? Para entendê-las melhor e me entender melhor e fazer as transformações e modificações necessárias. Me conhecendo melhor, fazendo o autoconhecimento. Eu consigo fazer isso no corre-corre, no automático? Dificilmente.
Quando eu acordo, trabalho, corro, eu tenho que ver todas as mensagens e responder todas as mensagens, tenho que ver todos os memes, responder todos os memes, não vai dar tempo de fazer isso. A gente precisa escolher um tempinho para estarmos conosco mesmo, para saber quem somos. Às vezes a gente não vai encontrar uma resposta tão legal. Às vezes a gente vai perceber quantas coisas ainda precisam ser transformadas, quantas fragilidades nós ainda temos. E é por isso que estamos num plano de provas e expiação, senão já estaríamos em outro plano. Então a gente precisa se conhecer melhor, estarmos atentos nas nossas atitudes, tirarmos a impulsividade de lado, fazermos as coisas com mais calma, serenidade e tranquilidade, para que a gente tenha um tempinho de refletir, amadurecer sobre cada resposta e cada coisa que a gente vai fazer. A gente liga o automático a hora que acorda e faz tudo. De repente a gente não lembra nem que caminho que a gente fez com o carro, porque está tão no automático. Já aconteceu comigo, de estar tão no automático em um determinado lugar e vou no outro, o carro está no outro. Por quê? Porque nem pensa o que está fazendo. E as respostas que nós damos? Sempre reativas, né? Parece que as pessoas estão conversando conosco e é uma discussão, não é um bate-papo, nem uma conversa, porque estamos sempre reativos, né? A pessoa está falando, você já está respondendo. A pessoa está falando, você já tem a resposta. E você sempre perfeito. Então, é difícil. Então, a conversa tem que ser muito ouvido, pouca fala. A gente tem que trocar experiências negativas e positivas. Porque, às vezes, uma coisa que nós não estamos conseguindo enxergar, né? Outra pessoa pode nos auxiliar. Tem terapeutas, tem os amigos verdadeiros, tem a família, a mãe, o pai, o marido, a esposa. Às vezes, na minha fase, até as filhas, né? Que já são adultas também, não é? Então a gente tem que ouvi-los, mas não é esse ouvir, eu acho que você devia fazer assim, porque o problema dos outros é muito fácil resolver, difícil fica resolver os da gente, né? Qualquer um de vocês que der o problema aqui, eu vou resolver no instantinho. Mas e os meus, hein? É difícil, né, gente? É preciso muito que a gente se esforce, que a gente estude, que a gente fique no nosso silêncio, que a gente nos conheça de verdade, sem ser aquela pessoa maravilhosa, mas aquele espírito que está aqui numa escola para aprendizado. Então está tudo bem, você ainda não está elevado. Se tivesse elevado, não estava aqui, né? Mas fulano, a gente está aqui porque precisa crescer e aprender. Então coisas boas e não tão boas vão acontecer, cada uma no seu tempo. Que estejamos sempre preparados para lidar com tudo isso, com sabedoria e discernimento, para aos pouquinhos a gente ir fazendo escolhas melhores, né? A gente não ir saindo resolvendo tudo na impulsividade, né? Eu sei, eu sou, eu resolvo, né? Resolver todo mundo resolve, com que qualidade? Não esquecendo nunca que somos espíritos, estamos aqui só de passagem, né? Mas estamos aqui, não é que estamos aqui só de passagem, não. Estamos aqui de passagem e precisamos estar muito melhores quando fizermos a passagem. Precisamos olhar para trás, que diz que tem um filminho que passa rapidamente na cabeça da gente. Que nesse filminho a gente fala, nossa, valeu a pena essa vida. Seria muito difícil a gente passar cheia de remorso, cheia de comprometimentos, né? Vamos ter muitos, mas que a gente tenha levado essa vida para crescimento de verdade. Que a gente todos os dias tenha essa consciência, eu sou espírito, em construção, num processo, mas a Mariazinha também é, o Zezinho também é, o Joãozinho também é. Talvez em estágios diferentes, mas todos somos, né? Diz que nos planos ditosos, a felicidade é imensa. Daí li uma frase que não é de um espírita, é de São João da Cruz, que diz assim, deixa eu achar aqui agora, que é assim, enfim,
Em mundos ditosos, isso é nosso. Em mundos ditosos, uns pensam nos outros e é por isso que são felizes. Ponto. Daí eu li essa frase e eu achei que tem tudo a ver. A alma que caminha no amor não descansa e não se cansa. Não é lindo isso, gente? Não descansa porque está sempre em atividade, sempre pensando no melhor, sempre querendo construir, sempre querendo se elevar. E não se cansa, porque se é feito com amor, não se cansa. Esse Evangelho, capítulo 11, ele é muito rico, ele vai falar do amor, ele vai falar do amar um aos outros, ele vai falar de dar a César o que é de César. Então, tudo isso que a gente fica acumulando de bens, de matéria, de cargos, de títulos, é de César, não é de Deus. Ah, não, eu tenho que conseguir um cargo. Não, tá certo. A gente trabalha muito honestamente para atingir cargos, não é? E tá tudo bem. O que não pode isso ser a coisa mais importante. O que não pode é o desequilíbrio entre as coisas. O que não pode é o fanatismo. O que não pode é estar isolado só nessas conquistas e pensando só no que é material, o que é da terra. Mais uma vez, isso é uma passagem, a gente não vai ficar aqui, né? E na carta de Paulo para os Hebreus, ele fala: muito será pedido a quem muito foi dado. É isso que fala aqui por causa do Espiritismo. A nós muito foi esclarecido. Nós temos conhecimento de muita coisa. Podemos ter de muito mais se estudarmos muito mais. E precisamos começar a colocar em prática tudo que a gente estuda. Ah, não, mas eu estou indo, eu vou tomar um passo toda semana. Ah, não, eu estou fazendo curso. Com que qualidade a gente está fazendo cada coisa que a gente faz? Eu posso ir cozinhar e fazer uma comida e a família toda come, sem ter colocado um pingo de amor. Mas eu posso fazer o almoço pensando na energia que eu estou colocando naquilo para toda a minha família. Dei um exemplo bem diferente do que poderia dar aqui dentro, mas é isso. Se cada atitude nossa for colocado muito amor, muita energia, muita qualidade naquilo, todos os que estão em volta serão beneficiados. E quando qualquer um de nós é beneficiado, a sociedade inteira é beneficiada também. Tem histórias, muitas histórias que contam de pessoas que se entregaram ao auxílio dos outros e em momento algum pensaram em estar acumulando bens, mas pensaram em estar acumulando bens espirituais. E a gente esquece disso, né? Até os trabalhos voluntários, às vezes, existem brigas de coordenação, né? Eu quero, eu posso, isso é meu. Nada é nosso. E nada é nosso aqui, é tudo emprestado. O nosso corpinho, a nossa família, nossas roupinhas, tudo é emprestado. Que bom que é emprestado, que bom que conquistamos tudo isso, que bom que a gente tem oportunidade de trabalho. Como a gente lida com tudo isso? Vamos sair um pouquinho do automático, vamos começar a pensar um pouquinho como reproduzir tudo isso e fazer com que tudo isso seja bom. Aqui fala para a gente fazer todas essas atividades para o bem, mas pensar de que forma a gente está fazendo. Caridade sem salvacionismo. Eu estou ajudando lá porque diz que eu ganho bônus horas. Eu estou ajudando lá porque assim todo mundo vê que eu estou ajudando, né? Então eu fico, né? Eu estou ajudando lá porque minha vizinha, minha cunhada fala, então eu sou a mais boazinha da família. A gente está ajudando lá para aparecer, está ajudando lá porque está chato ficar em casa. Por que a gente está ajudando? Né? Não é um trampolim. Porque nada vale pelo que é feito, vale pelo amor que é colocado naquilo que é feito. Isso serve para tudo. No nosso trabalho profissional também. Todo mundo pode fazer determinada atividade, mas aquele que faz com amor, com atenção, amor na atividade, na profissão, amor para com os colegas, de poder ensinar aos outros o que está fazendo, para deixar um legado, né? Humildade sem baixa estima, né? Aquela humildade, não é assim, eu sou tão pobrezinho, né? Eu ponho uma roupinha tão simples, né? Mas o orgulho está lá dentro que está explodindo, né? Determinação sem atrevimento, né?
ter a determinação em fazer as atividades, em tomar as providências e às vezes até em tomar a frente de determinada coisa, mas sem ser atrevido, respeitando a hierarquia que existe em qualquer lugar, respeitando a vontade do outro. Ah, mas é diferente da minha, naturalmente. Então vamos conversar, de repente nem a dele nem a sua, mas uma mais adequada, ou de repente é tão bom ouvir os outros que vem às vezes uma amplidão que você que está no meio do furacão não consegue ver, né? Obediência sem submissão. Ai, vou fazer tudo que manda, sou tão boazinha. Não, quem está fazendo determinada atividade, qualquer que seja ela, tem que estar atento e observar o que está acontecendo e se percebendo que existem atitudes erradas, processos errados. Não é que você vai ser um delator, nem que você vai ser uma fofoqueira, mas você vai procurar a pessoa adequada para conversar e vai comentar que aquele problema existe e que você está à disposição a auxiliar, né? Porque é fácil apontar problema, né? De novo, é fácil apontar 1000 problemas, o difícil é estar ali junto, construindo junto, trabalhando junto, pensando junto. Bondade sem anulação da personalidade, né? Eu faço tudo, ai, não, eu preciso aproveitar essa vida, não. Lá na casa de Jesus fala que a gente tem que trabalhar muito e faz, mas sem... Se esquece de você mesmo, esquece do propósito que você tem, então vai fazendo de novo, sem pensar. É necessário usarmos algum tempo para refletirmos sobre o que estamos fazendo e pensando. Segurança sem impulsividade, perseverança sem obstinação. Eu não posso sair daqui, a nossa falou que a gente tem que pensar, que tem que fazer bastante coisa, e sair que nem um trator, né, atropelando todo mundo. De novo, vamos nos conhecer melhor, vamos nos adequando o que é possível nesse momento. Ai, mas fulana consegue isso. Cada um está no momento, cada um está no estágio, né? Essas comparações, elas não nos ajudam, elas nos atrapalham. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta também, a 913, que fala assim: dentre os vícios, qual que podemos considerar o pior? Temos dito sempre, é o egoísmo. Dele derivam todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que todos eles derivam do egoísmo. É lógico que é um texto muito grande, eu não vou ler para vocês. Mas vale a pena depois ler. É a 913 e a 917. Qual o meio para a destruição do egoísmo? O altruísmo. Então a gente já percebeu vários meios. Se conhecer melhor, não fazer das coisas no automático, pensar no que está fazendo, tudo que for fazer, colocar dose de amor no que está fazendo, né? E educar melhor as nossas crianças para que nós deixemos crianças boas para um mundo novo e que a gente vá vendo a transformação do mundo por meio das nossas atitudes, né? Quando diz que nos mundos ditosos todos são felizes, porque fazem tudo com felicidade e com amor. A gente está aprendendo, tudo bem, a gente vai errar, vai trupicar, vai dar uns passinhos para trás, mas assim, é não desistir, é estar constantemente aprendendo, evoluindo, crescendo como espírito. Ter a noção sempre que somos espíritos. Não somos pessoas que estamos desfilando por aqui e que tudo bem, outras vidas terão outras vidas. Que saibamos aproveitar essa, a próxima, outra, porque nos faz muito bem como somos úteis de verdade. Faz muito bem quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente divide alguma coisa, né? Tem muito trabalho nesse planeta para ser feito. Ah, mas por que você vai ajudar lá, você pode ajudar aqui? A gente pode ajudar em qualquer lugar. Toda ajuda é benéfica, todo bem e todo amor que a gente distribuir vai ser benéfico, né? Vai ser benéfico para o grupo. Eu vou fazer como eu disse para vocês, a literatura espírita tem muito sobre isso. Diz também que o egoísmo ele é tão forte em nós ainda, porque ele vem lá de trás, quando nós precisávamos caçar e para a nossa sobrevivência. Então ainda tem isso, que está tão enraizado, porque é lá de trás que a gente traz... Ai, que bom, aliviou, né? Então agora a culpa é lá de trás, né? Não vai dar para resolver.
dá para resolver, né? A gente vai ter que fazer isso. Senão a gente vai ficar quantas encarnações ainda com isso, porque lá de trás a culpa lá. E não é um assunto novo na Bíblia, no Antigo Testamento, tem muitas passagens falando do egoísmo. No Evangelho tem muitas passagens. Se a gente for pegar as leis morais, lei de igualdade, lei de sociedade, lei de trabalho, lei de progresso. Então a gente vai, lei de amor, lei de justiça, a gente vai pegando as leis e vai vendo que todas elas vão tocar nessa feridinha que nós temos. Então, aonde estudar, tem muito. Muito, muito, muito. Basta a gente querer ler e tentar entender o que a gente está lendo e tentar colocar em prática. Eu vou ler aqui, é uma passagem de Emmanuel, que está no livro Encontro de Paz, psicografado pelo Chico. Chico na intimidade, vocês sabem. Egoísmo, herança evidente de nossa antiga animalidade. Por isso, né, que veio lá de trás. Mas a gente precisa acabar com isso. Por toda parte, ainda veremos o egoísmo a reportar em toda a extensão do mundo. Quando a gente fala em egoísmo, que eu falei bastante, dei muitos exemplos nossos, pessoais, individuais. Os grandes conflitos também são egoísmo, de nações contra nações, de estabelecimento contra estabelecimento, de institutos contra institutos, de governos contra governos. Se a gente mudar individualmente, a gente consegue mudar as estruturas sociais também. Vamos lá. O egoísmo. Em família é o exclusivismo do sangue. No lar é o narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho é o despeito. Na propriedade transitória é a ambição de posse desnecessária. Na cultura da inteligência é a vaidade intelectual. Na ignorância é a agressividade. Na riqueza amoedada é o espírito de usura. Na pobreza é a inveja destrutiva. Na madureza é o azedume. Na mocidade é a ingratidão. No ateísmo é a impiedade. Na fé religiosa é a intolerância. Na alegria é o excesso. Na tristeza é o isolamento. Nos fortes é a tirania. Nos fracos é a astúcia. Na afetividade é o ciúme. Na dor é o desespero. No mimelismo que lhe é próprio, usa em todos os setores as mais diversas máscaras, e qual o joio que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que a luz já felicita, em forma de cólera e irritação, desânimo e secura. Se desejamos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender cada dia, nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo e aprendendo a ceder de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício, no bem de todos, conquistaremos com Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Um grande exemplo de caridade e de egoísmo é Jesus, que é a caridade no Espírito perfeito, que veio aqui passar por tudo que passou para nos ensinar, para nos dar o alicerce, para conseguirmos fazer das transformações necessárias para o bem. E Pilatos, lavou as mãos. Vou garantir o meu cargo, vou garantir a minha posição, vou ficar bem com Roma, vou ficar bem com os judeus. Mesmo que um justo seja condenado, eu lavei as mãos. Quantas vezes a gente lava as mãos? O problema não é meu, a minha parte eu já fiz. Não vamos lavar as mãos. Vamos estar sempre prontos na defesa do bem, do amor e da verdade. Que a semana de todos nós seja abençoada, com muita paz, muitas reflexões e que o amor prevaleça sempre. Que assim seja. Viva Jesus!